Vamos dar início a mais uma aula de português. Hoje nós veremos um conteúdo novo, os ditongos abertos, ei, eu e oi. Nós veremos as explicações e a atividade nas páginas 72 e 73. Vocês farão as questões de 1 a 6, está bem? Antes de nós iniciarmos o conteúdo, nós precisamos relembrar alguns assuntos que já foram vistos em séries anteriores. Então, vamos lembrar o que é um monossílabo. Mas, professor, o que é que esse assunto tem a ver com os ditongos abertos? Tem tudo a ver. Quando nós chegarmos no conteúdo do livro propriamente dito, vocês perceberão a importância de relembrar alguns conteúdos que já foram trabalhados em anos anteriores, está bem? Então, assim, não fique achando que apenas porque tem um nome grande e complicado é algo difícil de entender. E você vai ver que de complicado só tem um nome, pois são palavras pequenininhas. Monossílabos são aquelas palavras da língua portuguesa que possuem apenas uma sílaba. Isso mesmo, apenas uma sílaba. Então, meus queridos, perfeitamente. Os monossílabos são palavras que apresentam-se, que se caracterizam por uma única sílaba. Alguns exemplos: mão, pé, mãe, pai, pó. Até aqui tudo tranquilo, né? Nenhuma novidade. Vamos adiantar. E os monossílabos tônicos? Agora sim, agora tem uma especificidade em relação aos monossílabos. Eles são tônicos. Os monossílabos tônicos são aqueles que possuem uma intensidade maior, que não precisam se apoiar em outra palavra para possuir um valor fonético, ou seja, elas sozinhas já fazem sentido. Lembre-se que a palavra fonético está ligada ao som das palavras. Então, se os monossílabos tônicos possuem um valor fonético maior, elas são aquelas cujo som é mais forte. E justamente por possuir um som mais forte, a maioria deles tem acento. Então, meus queridos, os monossílabos tônicos são palavrinhas pequenininhas de uma só sílaba, mas recebem uma intensidade maior ao ser pronunciado, ou seja, o seu valor fonético é com uma intensidade maior, por isso que nós chamamos de tônicos, ok? Aqui alguns exemplos. Veja alguns exemplos de palavras monossílabos tônicos, terminados em A. Aí nós temos como exemplo pá, cá, lá, chá, terminados em E. Fé, ré, pé, crê e vê, terminados em O. nó, só, dó, ó, nós. Então, ficou entendido que nós temos aqui monossílabos tônicos, ou seja, que tem uma intensidade maior ao ser pronunciado. E, consequentemente, a grande maioria deles recebem acento. Vamos dar sequência? Agora, nós também vamos relembrar o que são as sílabas tônicas. Na língua portuguesa, encontramos diversos tipos de classificações para as palavras. Entre essas, temos as sílabas tônicas, que são a sílaba mais forte de cada palavra. Mas você sabia que existem outras classificações na sílaba tônica? Você verá seguir um pouco mais sobre a sílaba tônica e como ela pode ser classificada de acordo com sua posição na palavra. Ao pronunciar uma palavra, existem algumas sílabas que são pronunciadas com mais força do que outras. A sílaba mais forte de cada palavra, ou seja, a sílaba que é pronunciada com maior intensidade, é chamada de sílaba tônica. Ela pode aparecer em diferentes posições da palavra. Vai depender apenas da intensidade em que ela é pronunciada na palavra.
Veja a seguir como podemos classificar as sílabas tônicas nas palavras e como isso acontece. Resumidamente, meus queridos, a sílaba tônica, ela é a sílaba que, ao ser pronunciada na palavra, ela tem uma maior força ao ser pronunciada. Essa força é chamada de tonicidade, certo? Ou seja, sílaba tônica, tonicidade, ou seja, pronúncia que sai com maior força do que as outras sílabas. Tem sempre uma que se destaca, ou seja, que é pronunciada com mais força do que as outras. Então, dependendo da posição dessa sílaba tônica, é que há a classificação. Agora nós veremos a classificação dessa sílaba tônica nas palavras. A primeira classificação são as palavras oxítonas. São classificadas como oxítonas as palavras em que a sílaba tônica é a última. As palavras oxítonas geralmente são terminadas em a, as, es, o, os, em, em e ens, ens. Antes de irmos para o exemplo, vamos sintetizar. Então, professor, o que eu tenho que compreender ou relembrar? Que as palavras oxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica é a última. Geralmente, para nós identificarmos, é bom separar as sílabas da palavra, para que haja essa maior compreensão e identificação. Então, vamos ao exemplo. Picolé, ruim, catéter, alguém, parabéns, feijão, Nobel, mister e sutil. Essas palavras todas são oxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a última. Quando ela já se apresenta acentuada, tranquilamente você identifica, como na palavra picolé, na palavra parabéns, né? E até feijão, porque também nós temos aí o tio. Mas, quando não aparecer acentuada, vocês façam o exercício de falar a palavra 2 ou 3 vezes, sem colocar intensidade na voz. Apenas pronunciando para sentir em qual das sílabas a pronúncia ela é mais acentuada, ela é mais forte, tá bem? O segundo caso, nós temos as palavras paroxítonas, certo? São classificadas como paroxítonas as palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. As palavras paroxítonas geralmente são terminadas em i, seu plural is, n, o m, uns, o ns, r, x, o an, que é o a com tio, o ans, a tio s, ans, a tio o s e ditom. Veja alguns exemplos a seguir. Já eu explicarei sobre o ditom, tá bom? Olha, recapitulando, as paroxítonas são as palavras, né, que ao serem pronunciadas, a sílaba tônica é a penúltima. Lembrando que, quando nós vamos contar a sílaba tônica, nós contamos do fim para o começo, está bem? Para ajudar na identificação, nós temos aí as regrinhas, que geralmente as paroxítonas são terminadas com essas letras que eu acabei de explicar. Já é uma dica para nos facilitar na compreensão e na identificação. Então, nós temos safari, sabonete, álbum, colégio, vírus, órgão, ímã, móveis, tórax e varinha. Observando o final de cada uma das palavras, vocês identificam, né, a terminação, de acordo com a regrinha que nos foi passada. As que já se apresentam com acento, tranquilamente vocês já identificam, porque já é a sílaba tônica, já é a que, ao ser pronunciada, sai com maior intensidade. Mas quando não aparecer o determinado acento, você faz o exercício de pronunciar, está bem?
E nós temos, por último, as proparoxítonas, que dos três casos é o mais tranquilo de ser compreendido. Por quê, professora? Porque são classificadas como proparoxítonas as palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Por isso que eu disse que é a mais tranquila de ser compreendida. Porque todas proparoxítonas, todas, elas vão receber acento. Vamos ao exemplo? Exemplos: lâmpada, árvore, exército, quilômetro, médico, mágico, pássaro, péssimo, xícara e óculos. Todas devidamente acentuadas. Está bem? Agora vamos ver o que é o ditongo. Vamos lembrar. Esse assunto vocês devem ter visto já lá no terceiro ano, quarto, quinto, sexto, veio repetidamente sendo apresentado a vocês e agora nós vamos dar uma lembrada. Um ditongo é um encontro vocálico, ou seja, uma sequência de sons vocálicos na mesma sílaba. Pai, peixe, avião, quadro, caixa, pães. Então, o que nós observamos, professora? Que o ditongo traz a sequência de sons vocálicos. Sons vocálicos são sons das vogais. E nós observamos que nas palavras que nos são apresentadas, nós temos a junção desses sons vocálicos, certo? E aparece em uma sequência, ou seja, na mesma sílaba. Está bem? Nos ditongos, há o encontro de uma vogal e uma semivogal. Professora, semivogal, eu nunca ouvi falar isso. Pois vamos entender agora. A vogal é sempre o núcleo da sílaba. O que é o núcleo? É o que é mais importante, significativo. E apresenta um som mais forte e mais nítido. Olha as vogais. A, E, I, O, U. Tranquilo. Nada de novo até aí. Agora a semivogal. A semivogal acompanha a vogal, ou seja, está do ladinho. Apresenta um som mais fraco e menos nítido. As principais semivogais são I e U. Então vamos entender. Quando que eu tenho um ditongo? Quando eu tenho uma sequência de sons vocálicos. Sequência essas que se dão na mesma sílaba. Quando há essa sequência de sons vocálicos, nós temos uma vogal, onde o som ele é mais forte e mais nítido, e a seguinte nós temos uma semivogal, onde o som é mais fraco e menos nítido. Pode ser, na grande maioria das vezes, são semivogais a letrinha I e a letrinha U. Está bem? Agora vamos ao nosso assunto realmente do livro, propriamente dito. Precisou que eu fizesse todo esse caminho com vocês, explicando os monossílabos tônicos, a sílaba tônica, as paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, o próprio ditongo, a vogal e a semivogal, para que vocês compreendessem o conteúdo de hoje, que é o ditongo aberto. Então, vamos lá. Acentuam-se os ditongos abertos. El, ei e oi, somente das palavras oxítonas. Professora, já lembrei, oxítona, sílaba tônica é a última. Não mais das palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas, todas sem acento. Centopeia, ideia, assembleia, diarreia, estreia, europeia, geleia, plateia, debilite, heróico, estoico, plebeia, topeia. Esse trecho que está aí em verdinho foi retirado do livro de vocês. Eu espero que vocês acompanhem, tá bom? Para que haja também maior compreensão. Os ditongos abertos, representados pelas letras ei, el e oi, sempre são acentuados quando aparecem na sílaba tônica de oxítonas e em monossílabos tônicos. Lembram? Monossílabos tônicos, uma sílaba só,
mas que é pronunciada com intensidade. Alguns, uma grande parte é acentuada. Olha os exemplos. Réis, chapéu e herói. O que é que eu observo? Observo aí a presença de ditongos abertos. Quais são os ditongos abertos? Ó, nós temos um monossílabo, né? Reis. Aliás, réis, perdão. E nós temos aí os ditongos, chapéu e herói. E essas palavrinhas, elas são oxítonas. Por quê? Porque a sílaba tônica é a última, ok? Quando você separar a sílaba, você vai identificar que a terminação, aliás, que a sílaba mais forte, a pronunciada com maior intensidade, é a última. Por isso que elas são oxítonas, tá bom? Quando ocorrem na sílaba tônica de paroxítonas, lembro logo, paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Esses mesmos ditongos, quais são os mesmos ditongos? Ei, el e oi, não são acentuados. Então, há aí uma regrinha que os diferenciam. Exemplo, traqueia, tabloide e assembleia. Quando vocês separam as sílabas dessas palavras, ó, traqueia, tabloide, assembleia, a. O que é que nós identificamos? Que existem aí os ditongos. Observa. Quais são os ditongos? Ei, oi e ei novamente. O que é que aconteceu com esses ditongos? Eles não receberam acento. Por quê? Porque eles são, né? A sílaba tônica está na penúltima sílaba, ou seja, elas são paroxítonas, ou seja, elas não são acentuadas. O que difere dos ditongos abertos em el e oi nas palavras oxítonas e nos monossílabos tônicos, que são acentuados. Então, a diferença é essa. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso haja alguma necessidade de rever, volta à videoaula, vem ao livro, que vocês tiram todas as dúvidas. Está bem? Agora nós vamos para a atividade. Vou explicar minuciosamente a vocês. A primeira questão pede que vocês façam a leitura dos títulos e as linhas finas dos textos jornalísticos a seguir. Eu sei que está um pouquinho ruim aqui a foto, mas vocês estão com o livro em mãos, vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente. Professora, eu preciso copiar os trechos? Não, não há necessidade de copiar os trechos. Está bem? É só os itens. Então, o primeiro trecho diz assim: paraenses fazem financiamento coletivo para super-heróis indígenas. Segundo trecho: exposição reforça a ideia de tratar o céu como patrimônio. Terceiro trecho: desenho perdido de Leonardo da Vinci é encontrado entre papéis de família na França. Observe que é abaixo de cada título a fonte, né? Tem a fonte aí de onde foi retirado. E tem o que pede a vocês? Identifique as palavras que têm ditongo aberto. Então, vocês vão simplesmente retirar dos trechos as palavras que têm ditongo aberto. Ok? B. Organize no quadro abaixo as palavras identificadas no item anterior. Vocês identificaram as palavras que têm os ditongos abertos? Quais são eles? Ei, el e oi. O que você vai fazer agora no item B? Faz esse quadro bem bonitinho, organizado, letra bem bonita e legível. Você vai agora colocar as palavras que você identificou no item A nos seus devidos lugares. Como assim, professora? Das palavras que eu retirei. Quem é monossílaba tônico? Copia no quadro de monossílaba tônico. Quem é oxítono e quem é paroxítono. Só isso, tranquilamente. Item C. Observe que tanto a palavra ideia, como as palavras papéis, super-heróis e céu têm ditongo aberto. Ou seja, ei, oi e el. No entanto, ideia não leva acento. Com
compare essas palavras com outras que você conhece, com ditongo aberto, e apresente uma hipótese sobre a acentuação dos ditongos abertos. Ou seja, vocês vão fazer aí uma comparação e levantar uma hipótese em relação do porquê que ideia não recebe acento. Observa, presta atenção à sílaba tônica, presta atenção se é paroxítona, se é oxítona, se é proparoxítona, para que vocês possam responder com base nessas observações. Aí vocês conseguem identificar tranquilamente. Questão de número 2. Vamos lá? No caderno, copie as palavras a seguir, acentuando os ditongos abertos sempre que houver necessidade. Então, todos estão sem acento. O que vocês vão fazer? Só vai acentuar as palavras que houver necessidade. E que não houver necessidade, não acentua. Está bem? E tem A, ideia, meu, teu, Galileu e corrói. E tem B, chapéu, teia, oito, ilhéu, mundaréu. E tem C, boia, pastéis, dói, apoio, que é um verbo, e 18. E tem D, anéis, veias, constrói, coreia e paranoia. E item E, noite, deusa, tramóia, fogaréu e geleia. Vou dar uma dica a vocês para ajudá-los a responder essa questão. Volta lá na explicação da acentuação dos ditongos, da regrinha das palavras oxítonas, das paroxítonas, e vocês vão identificar quais são as palavras que vão necessitar de acento. Está bem? Agora vamos à questão de número 3. Coloque as palavras abaixo no plural e acentue se necessário. Pronto. Tranquilamente vocês vão identificar aí quais são as palavras que, ao serem colocadas no plural, vão necessitar também de acento. Mais uma vez, vai até as regrinhas que elas vão auxiliar vocês bastante a identificar a necessidade do uso do sinal de pontuação para cada uma das palavras. Anel, pastel, fiel, pincel, fácil, jockey e fóssil. Somente ao passar para o plural é que vocês vão identificar essa necessidade de acentuar ou não. Está bem? Na quarta questão, pede assim: justifique os acentos aplicados nos ditongos presentes nas palavras da atividade 3. Então, o que vocês farão na 4? Vão justificar o porquê de que determinadas palavras vão receber acento. Vou dar um pequeno exemplo. A palavra anel, quando eu passo para o plural, fica como anéis. Opa! Anéis termina, é um ditongo, né? És, seguido de S, né? Terminado com I, e S, e é um ditongo aberto, acentuado. Aí você vai agora justificar por quê. Então, anéis, e assim vai fazer com as outras palavras também. É um ditongo aberto, aí você vai e explica por isso, isso e isso. Recebeu acento. Tá bom? Senão eu vou dizer toda a resposta. Quinta questão, vai fazer com todas as palavras que necessitarem, que precisam ser acentuadas. Está bem? Quinta. Os títulos de notícia e de reportagem a seguir, extraídos da internet, foram redigidos antes da entrada em vigor do novo acordo ortográfico. Antes de eu dar sequência à explicação, eu quero que vocês entendam só um pouquinho sobre esse acordo ortográfico. O que foi isso, professora? Bem, o Brasil e outros países fizeram, né, acharam por bem, seus representantes, unificar a ortografia. De que países, professora? Foram 8 países que usam a língua portuguesa como língua materna, e para que houvesse uma melhor compreensão, houve essa unificação em relação às regras ortográficas, chamado de acordo ortográfico. Entrou em vigor aqui no Brasil
em 1º de janeiro de 2016. E os países que entraram em acordo foram o Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ou seja, os 8 países que fazem uso da língua portuguesa como língua materna. Então, dada essa explicação, vamos seguir. O que é que vocês vão fazer? Reescrever para que sigam as novas regras de acentuação. Tem os títulos, né? As informações. Vocês vão reescrever e fazer as suas devidas observações, acentuando o que for necessário. Se não houver necessidade, não acentua. Mas tem os itens aí que vão necessitar de acento. Algumas palavras, está bem? É só prestar atenção às regras que vocês conseguem identificar. Item A. Coreia expulsa inspetores. Tá aí a fonte de onde foi tirado o dia. B. Boia fria. 10 receitas práticas para variar o cardápio na mesa de trabalho. Foi tirado da Folha de São Paulo. Item C. Crise financeira deve marcar a Assembleia da ONU. Foi retirado do Estadão. Chico Buarque estreia turnê de Carioca só em 2007. O Globo. Então, observa que existem aí palavrinhas que também foram acentuadas que não devem ser mais acentuadas. Então, o que necessita, vocês vão reescrever acentuando, e o que não necessita, que está aí de forma antes, né? Antes do acordo, ou seja, antes de 2016 era de uma determinada forma, e depois de 2016, com a vigência do acordo ortográfico, passou a não ter mais esses acentos, vocês vão retirar. Está bem? 6ª e última questão. Copie no caderno a alternativa cujas palavras tenham a mesma regra de acentuação da palavra corrói. Meus queridos, não precisa copiar. Você copia os itens e apenas marca. Tá bem? Marca o que, professora? A sequência em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação que se apresenta na palavra corrói. Já dou uma dica. Presta atenção ao ditongo aberto. Tá bem? Primeira, nós temos aí na primeira sequência Belém, armazéns, Amapá e pó. Na segunda sequência, régua, pedágio, colégio e relógio. Na terceira sequência, vôlei, pônei, fósseis e hóquei. E na última sequência, que é a quarta, destrói, cowboys, chapéu e constrói. Meus queridos, nós ficamos aqui. Nossa aula termina, né? Só antes de concluir, eu gostaria de parabenizar quem se esforçou, participou dos simulados. Ao assistirem a videoaula, curtam, façam um pequeno comentário, porque nós também iremos atribuir a essa postura de vocês de comentarem um pouquinho sobre a aula. Não precisa ser nada extenso, como um ponto positivo, porque você está valorizando tanto o trabalho do professor, como também o seu estudo, a sua atenção, o seu empenho, está bem? E não esquece de mandar a atividade. Letra organizada, nítida, foto bem focada, né? Foca bem direitinho para poder parecer uma foto bem interessante para eu identificar tudo tranquilamente, cabeçalho. Mais uma vez, tem alunos que mandam a tarefa sem nenhum nome. Como é que eu vou identificar quem é a pessoa? Então, tem que ajudar a professora, tá bem? Então, fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado e até a próxima aula.